A paz do Senhor, igreja. Oh, glória, que maravilha, que prazer, que privilégio poder retornar a esta conferência, vendo a grandeza do Senhor nesse propósito, como Deus tem feito abundantemente mais e tem confirmado esse propósito do coração dele, que foi posto no coração da pastora Dorca, da Mônica. Como é maravilhoso ver o Senhor confirmando e tornando crescente este trabalho. Então, que Deus continue abençoando esta casa, esta conferência. Deus continue fazendo acontecer os seus propósitos aqui. Eu louvo a Deus pela vida da pastora Dorca. Lá na Cibem a gente só deu uma passada rápida, não teve muito tempo, mas eu louvo a Deus pela vida dela, a vida do pastor da igreja, né? É o pastor Gilson, né? Louva a Deus pela vida do pastor Gilson. Obrigada, pastora. Obrigada, Mônica, sempre pelo carinho. A cada irmã, a cada uma que já deu aquele abraço de Deus, né? Já trouxe para perto, já deu aquele abraço. Muito obrigada por tudo essa tarde. Hoje está sendo bem corrido, mas Deus, Ele está no controle de tudo nas nossas vidas e neste lugar. E eu vim conversando bastante com a Sabrina, um amor de menina, que foi me buscar, ela e o seu noivo. Conversamos um tempo e eu falava com ela: vocês colocaram temas, vocês são bem corajosas, né? É coragem, né? Muita coragem, Mônica, que tema bom. Deus, Ele é fiel. E quando eu cheguei de manhã, o fogo estava pegando, né? A glória estava descendo, que coisa boa, né? Gabriela é uma moça de Deus, de uma família totalmente estruturada em Deus, e esse é o resultado de servir ao Senhor com alegria, né? Então, Deus continue abençoando também a vida dela. Eu quero que nesse momento você abra a sua Bíblia no texto escolhido para esse congresso. Primeira carta do apóstolo João, capítulo 5. Nós vamos ler versículos 4 e versículo 5. Primeira epístola de João, capítulo 5, versículos 4 e 5. Enquanto você vai localizando o texto, eu quero apresentar para vocês a minha nova camisa, Sou Curada, Sou Suporte. Foi a camisa que nasceu a partir da ministração ali na Cibem, no Rio de Janeiro. Eu estive ministrando nesse evento e nasceu essa camisa. Para quem quantos aqui já assistiram essa mensagem? Quantas irmãs assistiram essa mensagem da Cibem? Irmã, assiste, entra lá, Cibem 2018, coloca lá no meu nome, tem a pregação também da pastora Helena, da Emanuela, uma bênção da nossa irmã de sexta-feira. Ai, qual o nome dela? Eu esqueci. Edna, pastora Edna. Não fique sem assistir. Foram mensagens assim muito edificantes. E na mensagem que eu ministrei, esse suporte nasceu a partir do capítulo 8 do Evangelho de Lucas, que diz que Jesus, Ele cura de doenças e enfermidades algumas mulheres, e elas passam a acompanhar Jesus e os discípulos. Elas têm uma oportunidade que mulher naquele tempo não tinha, de acompanhar mestres, doutores, se assentar aos pés de um mestre para aprender. Jesus, Ele abre essa oportunidade e elas não podem estar à frente, mas o texto vai me dizer que elas pegam as suas rendas e elas vão investir para que o ministério de Jesus aconteça. Aí eu digo o seguinte, que uma pessoa curada não tem problema nenhum em dar suporte para que o ministério de alguém aconteça. Não precisa ter um microfone, não precisa
precisa entrar no cartaz, não precisa subir no altar. Ele se sente satisfeito e grato por ter a oportunidade de fazer os propósitos de Deus se realizarem na vida de alguém. Porque o suporte não aparece, ele faz aparecer. O suporte é o que sustenta. E isso é só para gente curada. Foi maravilhoso. E agora, pastora Dorca, tem umas irmãs que compraram a camisa do suporte e estão me pedindo para criar a camisa do corpo, né? Eu fico por amor ao corpo. Foi muito tremendo esse negócio. Se sentiram impactadas, porque eu digo que Maria, por gratidão, por tudo que ele fez, no momento em que Jesus, ele é crucificado, ela permanece ao pé da cruz. E quando chega no domingo pela manhã, ela vai ao túmulo para poder levar ali um bálsamo para ungir o corpo de Jesus. E a Bíblia, ela vai me dizer que ela não encontra o corpo, ela corre, ela vê que a pedra está removida, ela supõe que o corpo não está lá, foi tirado, ela corre para falar com os discípulos vêm, testificam que o corpo não está lá, voltam para casa, mas Maria fica. E eu digo que tem hora que é muito dolorido, mas a gente fica por amor ao corpo. Ah, se não fosse o amor ao corpo. Por amor ao corpo a gente permanece. E esse corpo é a igreja. Quantas coisas nós enfrentamos e permanecemos só por amor ao corpo de Cristo. Então, assim, impactante, assista lá, vai ser edificante. Eu já encontrei uma irmã que falou comigo, olha, aquela mensagem eu ouço direto, porque fez uma reviravolta no meu coração. Foi abençoador, tá bom? E ainda trouxe o meu livro, que algumas irmãs conhecem. Cadê as irmãs que conhecem o meu livro? Jesus cura a mulher e desperta a menina. Foi bênção, irmã? Amém, oh glória a Deus. Irmãos, foi bênção, irmão, esse livro? Oh glória. Todos os dias eu tenho testemunho desse livro. Elas vão comprando no final de semana, eu saio, prego. Levam durante a semana, é uma enxurrada de notícias de que este livro fez toda a diferença na vida desta mulher. Eu trato sobre a mulher do fluxo e a filha de Jairo. Eu trato sobre comportamentos, entre eles maturidade. Olha que maturidade da mulher do fluxo de sangue. Ela sangra 12 anos, ela vê uma oportunidade e ela quer abraçar essa oportunidade. E ela sabe que a condição dela não é propícia para ela contar o seu propósito para alguém, porque se ela conta para alguém, essa pessoa pode resistir dizendo, mas você é imunda, como que você vai se envolver com a multidão? Você não pode. Então ela sabe que existem alguns propósitos que é perda de tempo fazer alguém entender. O melhor é executar, porque depois de executado saberão que desde o princípio o Senhor estava naquele negócio. Isso é maturidade espiritual. E maturidade espiritual me faz entender que vai ter processo que não vai ter ninguém segurando, ninguém mandando mensagem, ninguém ligando, ninguém abraçando, nem procurando saber o que você tem. Tem processo que é só entre você e Jesus. E ainda dá para viver um grande milagre. Tem sido impactante. A camisa, ela tem essa barrinha, esse modelo é novo que fizeram para mim, né? Tem aqui uma parte especial, eu não vou nem falar, que eu esqueci o nome que o rapaz deu desse modelo aqui, eu esqueci o nome, né? Mas tem uma parte, tipo um corino aqui, ó, na parte de baixo, tampa as coisas, né, irmão? A gente precisa de umas camisas que tampem as coisas, né? Tem gente com coisão, aí tem que dar uma tampadinha para o coisão não aparecer, né? Aí a gente tampa as coisas, tá lá fora com meu esposo, com o Guilherme. Guilherme é uma bênção na minha vida.
Quando eu venho para Brasília, Guilherme é a pessoa que caminha comigo para tirar foto. Guilherme é um abençoador do meu ministério. Se eu tenho hoje uma página abençoada, se eu tenho hoje alguma coisa no Instagram, é por causa do Guilherme. Deus usou a vida do Guilherme para me abençoar. É ele que toma conta, é ele que motiva. Então, louva a Deus pela vida do Guilherme. Vai estar lá atrás com aquele escuro tom número 4, tá bom? Não achei outro aqui, tom número 4, no meio da multidão, não. Com esse escuro tom número 4, ele vai estar lá fora. O livro é apenas R$15 e a camisa é R$50, tá? Tem maquininha, você desejando me abençoar e ser abençoado, o Senhor Jesus vai confirmar a bênção para as nossas vidas, amém? Diz assim o texto da palavra de Deus para o tema dessa festa. Versículo 4 diz assim: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? Eu quero repetir com você o versículo 4, toda a igreja, por favor, juntamente comigo. 1, 2, 3. Porque todo... a nossa fé. Curve a sua cabeça, por favor. Senhor, muito obrigada, meu Deus amado, muito obrigada por tudo que eu encontro nesse segundo ano neste lugar. Muito obrigada, porque o Senhor tem confirmado o seu propósito neste trabalho, tem feito crescente. Obrigada, Senhor, porque o Senhor tocou no coração das tuas servas para entenderem a necessidade. O Senhor colocou a motivação para que elas estivessem aqui, e elas aceitaram esse propósito. Elas já têm te adorado. Agora é o momento da tua palavra, e eu não me canso de dizer que a palavra é tua, como um vaso de barro em que tu decidiste colocar o teu tesouro. Assim sou eu, Senhor, portadora daquilo que é teu, daquilo que te pertence. Eu te peço, meu Senhor, usa, Senhor, aleluia, esta palavra esta tarde para despertar, para acordar, para levantar, para direcionar, para instruir, para fortalecer. Usa, porque é a tua palavra. Eu quero te louvar e pedir a cobertura do meu amigo, o meu amado amigo, o meu grandioso amigo, o meu insubstituível amigo, meu amigo Espírito Santo. Seja comigo e seja com a sua igreja. E ao findar dessa mensagem, como já foi dito aqui essa tarde, toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração à única estrela que brilha nesse altar, que se chama Jesus de Nazaré. Fica conosco e glorifica o teu nome, é o que eu te peço e também te agradeço em nome de Jesus, amém? Tema fé. Quando eu falo de fé, eu posso encontrar outras palavras sinônimas da fé, como convicção, certeza inabalável a respeito de algo, a respeito de alguém. O crente, na pessoa de Jesus Cristo, ele sabe que fé é uma virtude, e que essa virtude, aleluia, para o crente salvo, é da parte de Deus. Quando eu falo a respeito de fé, e eu converso com muitas pessoas a respeito de fé, na maioria das vezes, a ideia que esse servo, que essa serva tem de fé, a ideia, o conceito que ele tem de fé, resume-se apenas à ideia de milagres, a ideia de
promessas. Quando você pergunta a alguma irmã, ou você toca no assunto fé, na maioria das vezes, o assunto é milagre, o assunto é manifestação da glória de Deus, o assunto é cura, o assunto é porta aberta, o assunto é salvação, tantas outras coisas que envolvem a manifestação da graça de Deus, aleluia, para com o seu povo. Quando eu falo de fé, a primeira ideia que vem são das manifestações favoráveis de Deus para com o homem. Só que, quando eu vou para a Bíblia Sagrada, principalmente esse texto que foi escolhido para esse congresso, eu preciso entender que fé, ela é muito mais do que um resumo do alcance de uma promessa. Fé é muito mais de que uma manifestação, aleluia, que vai fazer com que um milagre aconteça. Eu vejo pela Bíblia, e a gente tem a ideia de que fé, ela produz milagre, mas na verdade, o que produz milagre é a vontade de Deus. Porque se eu disser que só fé é o suficiente para que um milagre aconteça, eu vou estar negando algumas verdades bíblicas. Por exemplo, que houveram momentos em que Deus, em que Jesus operou milagre sem fazer, aleluia, nenhuma questão de fé. Ele simplesmente quis operar um milagre. Você quer ver um exemplo disso? João capítulo 9. O texto vai me dizer que Jesus está passando por um caminho, e ali tem um homem cego de nascença. Esse homem não grita, esse homem não pede, esse homem não se manifesta, esse homem não fala nada para Jesus. Jesus passa, e quando Jesus passa, Jesus se interessa por ele, Jesus se interessa pela causa dele, e quando Jesus se interessa por essa causa, é Jesus que toma a iniciativa, independente se aquele homem tem fé ou não, é Jesus que toma a iniciativa. Como? Ele faz um lodo com a saliva no barro, passa no olho, ou aleluia, daquele homem, e diz para ele: agora vai e lava-te no tanque de Siloé. Aí, a partir do interesse de Jesus para que o milagre na vida dele acontecesse, e ele fosse exemplo, aleluia, de luz, de deixar a cegueira e enxergar a luz para uma geração, aí sim, ele crê na palavra que foi liberada para Jesus, por Jesus, ele vai e se lava. Você quer ver um outro exemplo que Jesus não faz questão de fé para realizar um milagre? É o exemplo do Evangelho de Lucas capítulo 7, a partir do versículo 11, quando o texto diz que uma viúva está saindo para enterrar o seu único filho. Ela está saindo às portas de Naim, e quando ela está saindo pelas portas de Naim, ela está acompanhando o cortejo para enterro do seu filho, e lá vem Jesus com uma multidão. É o encontro da morte com a vida, e quando Jesus se aproxima do cortejo, ele só vê uma mulher que chora, ele só vê uma mulher que lamenta, ele só vê uma mulher, aleluia, que sente a dor no seu coração de ter perdido o seu filho, e agora está no meio dessa crise, viúva e sem um único filho. Ele não pergunta para ela se ela crê, ele se comove com a dor dela, e por isso esse Jesus que se comove com a dor dela vai dizer: ó, mulher, não temas, não chores, aleluia, e o Senhor vai lá e executa o milagre que ela precisa. Aí você vai me dizer: irmã, então eu não preciso de fé para ver o milagre? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que milagre, ele é gerado pela vontade de Deus, e a fé é a mão que traz do céu aquilo que o céu já preparou para nós, aleluia, e faz se materializar na terra. Isso justifica
o fato de muitas vezes nós dizermos o seguinte, ou pensarmos o seguinte: ô irmã, você está doente há tanto tempo, por que você não tem fé que Deus vai fazer? Irmão, a pessoa tem fé, mas Deus não quer. Irmã, você está orando há tanto tempo e o negócio não acontece, você não tem fé, a pessoa tem fé, mas Deus está dizendo ainda não. Deus está dizendo, por enquanto não. Ou Deus até pode dizer, não vou fazer. Olha só, então eu entendo que quando eu manifesto a minha fé, eu só estou indo buscar com a minha mão, com a minha força, aleluia, indo buscar do céu aquilo que o céu já preparou para mim. Essa manhã foi falado de Ana, e eu ouvi alguns comentários a respeito de Ana, porque na verdade, olha o que é fé. Sabe o que é fé? Fé, aleluia, é mover um propósito de Deus, porque antes de Ana querer um filho, o Senhor queria um juiz e um profeta. Quando ela crê aqui embaixo, ela só está trazendo para a terra aquilo que o céu já tinha preparado para ela. Olha só, isso é uma fé que a gente está acostumado no banal. Ah, ela creu e o milagre aconteceu. Ela creu e Deus fez. Deus queria fazer. Ela entendeu a vontade de Deus. Ela creu na vontade de Deus e ela arrastou para ela aquilo que o céu já tinha determinado. Aí eu vejo algumas situações em que Deus vai reclamar, em que o Senhor Jesus, ele vai repreender os discípulos e ele vai dizer assim, ó, homem de pouca fé, você tem pouca, são direitos que você já tinha e que você não quer buscar, não quer trazer para a terra. Uma dessas vezes foi justamente quando o Senhor Jesus estava no barco com os discípulos e uma grande tempestade sacudiu aquele barco e eles acordam, os discípulos tentam com a sua própria força e quando eles acordam a Jesus, Jesus se levanta, repreende a força do vento e ele fala, vocês têm pouca fé. Vocês precisam crer que o que o céu já preparou para vocês já está ao alcance. Vocês precisam usar o que o céu já preparou para vocês. Tem um outro momento que os discípulos vão pegar um menino que está problemático. Um pai leva um filho lunático para que os discípulos eles venham orar por esse menino. O texto diz que os discípulos oram, e conforme os discípulos oram, nada acontece. Aí o pai pega o menino e leva até Jesus, e diz, Jesus, eu pedi aos discípulos, e os discípulos não conseguiram trazer a libertação que o meu filho queria. Olha só. E o que é isso? Jesus vai dizer assim, ó geração incrédula. Ó geração incrédula, Jesus ora, aquele mal é repreendido e os discípulos perguntam, Senhor, por que nós não podemos repreender? Por que conosco não aconteceu? Não aconteceu porque a vossa fé é pouca, estão encarando um problema e não têm a ideia da dimensão, da força que já foi colocada sobre vocês do alto, para que vocês vençam essa situação. Isso, Jesus está falando de fé, vontade de Deus que se une, porque fé, quando você olha a galeria dos heróis da fé, para cada um daqueles heróis tem sempre um verbo associado a esse personagem, pode ver lá. Todos eles têm sempre um verbo, porque a fé é uma atitude, é um comportamento mediante aquilo que nós sabemos que é vontade de Deus.
Só que nesse texto que foi escolhido, eu achei muito interessante, porque esse texto começa a mostrar para nós onde é que essa fé ela nasce na vida do crente. Eu não estou falando da fé natural, eu estou falando da fé espiritual em Cristo Jesus, porque na verdade todo homem nasce com uma porção de fé natural, mas quando Jesus ele entra na nossa vida, aquela fé ela recebe uma porção a mais. Agora aquela fé não é natural, aquela fé agora é espiritual, é algo que entende ou que entra na dimensão daquilo que é invisível. Então, esse texto, ele já começa a dizer que eu só tenho fé porque Deus que produziu essa fé no meu coração. Fé não é resultado de atitude de homem, é comportamento de homem, mas fé é resultado da ação graciosa de Deus sobre a minha vida. É Deus que coloca a fé, e esse Deus que coloca a fé, ele começa colocando fé na obra da salvação. Porque a fé na minha vida em Jesus Cristo começa quando eu me encontro com Ele. O texto é bem claro, que a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. Quando eu ouço essa palavra, e essa palavra entra na minha alma, ela faz um movimento dentro de mim, para que eu creia nesse Jesus. Então essa fé, ela começa em Deus. O autor aos Hebreus capítulo 12, versículo 2, ele vai dizer que Jesus, ele é o autor e consumador da nossa fé. Que coisa forte! Se tu crê, é porque antes de você crer, Jesus já tinha te escolhido, Jesus já tinha te separado, e Jesus trabalhou para que você o conhecesse. Oh, que maravilha! É um Espírito, aleluia, poderoso, que trabalha na minha vida, para que eu tenha um encontro e uma vida renovada em Deus. É por isso que João começa dizendo que aquele que é nascido de Deus. É por isso que ele fala de nascido de Deus, e ele fala de fé. Por quê? Porque essa fé, ela começa a partir do momento que o meu coração se abre, e a graça de Deus, ela vai se manifestando e vai promovendo, vai fazendo com que essa fé, ela se manifeste dentro de mim. Então João está dizendo que aqueles que são nascidos de Deus, ou aqueles que são gerados por Deus, são os filhos de Deus, todos. Guarda essa palavra, todos. Se eu fosse você, eu grifava isso agora na sua Bíblia, todos. Porque ele está dizendo, todo que é. Ele não está dizendo alguns que são nascidos de Deus, ele está dizendo todo. Guarde isso aí, porque isso vai te servir para o final e para qualquer momento desse. É todo. Ele está dizendo que todo aquele que é nascido de Deus, ele vence. Quando ele diz que todo, oh aleluia, quantas mulheres tem aqui essa tarde, Mônica? 1.100 mulheres. Sabe o que ele está dizendo? As 1.100 que estão aqui, todas, as 1.100 que estão aqui, todas, nascidas de Deus, vence. Diga para a tua irmã, todas vencem. Diga, quem é nascido vence. Diga, a vitória é para todo. É para todo. Então diga para ela, então você não está de fora, é para todo. Então você não está de fora, é para todo. Todo que é nascido de Deus, vence. É todo, sem exclusão de ninguém. Todo que é nascido de Deus, vence. Quando ele usa a palavra vence, ele está falando de uma batalha. Ele está trazendo a ideia de uma guerra. Ele está trazendo a ideia de um combate.
Quando ele diz que vence, ele está dizendo, há uma batalha contra a vida de quem é nascido de Deus, mas todo vence. Há uma batalha quando aquele que é gerado por Deus, mas todo vence. Eu não sei se você pode segurar a mão da tua irmã essa tarde. Se você ainda tem força para isso, diga para ela, todo que é nascido de Deus vence. Diz, é para todo. A vitória é para todo. Agora sacode ela para ela não dormir depois do almoço e diz, você está nessa. Você está nessa. Você está nessa. Levanta a cabeça porque tu está incluída nesse negócio. Levanta a cabeça porque tu está incluída nesse propósito. É todo. É todo. Há uma batalha. Essa batalha, calamanto elevaio. Essa batalha que acontece é para matar o nascido de Deus. Essa batalha que acontece é para minar o nascido de Deus. Essa batalha é para interromper o processo na vida do nascido de Deus. E ele vai dizer, ó, todo que é nascido de Deus, ele enfrenta uma batalha. E essa batalha não é só uma batalha externa, é uma batalha interna. Porque essa batalha é do nascido de Deus contra o sistema do mundo. Você está entendendo o que é fé? Algo muito além do que milagres somente. O texto ele está dizendo assim, ó. Esse que é nascido de Deus, ele enfrenta uma guerra. E essa guerra é contra o mundo. E quando a gente fala de mundo, a gente fala de sistema satânico. A gente fala do sistema que rege, que manda na carne, que manda no ego do homem. O sistema que é contrário a Deus. O sistema que é contrário à palavra de Deus. E ele vai dizer, esse sistema maligno, profano, ele luta o tempo todo para quê? Para matar o Filho de Deus. Ele luta o tempo todo para quê? Para esgotar o Filho de Deus, ó. E como é que ele luta? Qual é a proposta desse sistema mundano? Primeiro, não deixar quem ainda não encontrou com Jesus conhecer a verdade. Segundo, matar a fé de quem ele já salvou. Esse sistema mundano, essa influência de mundo, ela quer matar a grandeza que está dentro da tua alma de ser caracterizado como filho de Deus. Aí preste atenção, como é que esse cristão abalado por esse mundo, por esse sistema, ele se manifesta? Como? Duvidando do poder de Deus, duvidando da palavra de Deus, duvidando das promessas de Deus. Ele coloca dúvida. E quando ele coloca essa dúvida no coração, ele começa a matar a grandeza do nascido de Deus, que o nascido de Deus tem dentro da alma. Segura aí comigo, porque essa tarde o caldo vai ser um pouquinho mais grosso para a gente. Porque a gente está acostumado numa fé que tem que ter movimento por fora. Mas Jesus essa tarde está querendo dizer, eu vou despertar uma fé que vai te causar um movimento por dentro. Um movimento na tua alma. Um movimento no teu coração, no teu ser. Então preste atenção. Essa guerra, ela se manifesta por alguns motivos. Primeiro, por que dessa guerra na alma? Para matar essa fé. Primeiro, o que é que esse inimigo quer? Ele quer, aleluia, como é que esse crente vence? Como é que esse crente, ele vence o mundo? O crente vence o mundo quando ele se posiciona moralmente contrário às propostas do mundo. Porque fé é olhar para o mundo e dizer, não está escrito assim. Isso é fé. É uma geração inteira
está pregando algo contrário à palavra de Deus, e apareceu um doido no meio dessa multidão que é levada por moda, que é levada por influência, e dizer assim: mas não está escrito isso, e se isso não está escrito, eu não recebo, eu não aceito, eu não creio e eu não abandono, porque o que está escrito na palavra é outra coisa. Porque fé, não tem como dizer que se tem fé sem se comportar de acordo com a fé que se recebeu. Eu tenho fé, mas o meu comportamento todo dia é diferente daquilo que eu digo que eu creio. Você está vendo como fé é algo muito sério. E quando eu coloquei isso aqui, eu estou dizendo que fé é a capacidade que Deus coloca no nosso coração de, oh aleluia, vencer as propostas do diabo. Fé é isso, é eu ter coragem de resistir à proposta do diabo. Você quer ver um exemplo de fé? José. Tem um texto que é maravilhoso, Gênesis 39. Está lá um rapaz bonitão, solteiro, trabalhando, tudo que ele coloca a mão prospera, e de repente tem uma moça, uma mulher paquerando aquele rapaz. Ela está doida para entrar num negócio mais íntimo com ele. Ela está doida para enlaçar. E quando ela tem a oportunidade, ela vai agora fazer para ele uma proposta, Mônica. A proposta é de um relacionamento íntimo, mas esse moço tem fé. E porque ele tem fé, ele rejeita a oferta que está sendo colocada diante dele. Porque fé é isso. Segura a mão da sua irmã e diga para ela: quem tem fé, rejeita a proposta do diabo, porque sabe que o que precisa está na mão é de Deus. Isso que é fé, isso que é fé, isso que é fé. Eu rejeito a proposta do diabo, porque o que eu preciso está na mão é de Deus. Isso é fé. Fé é isso. Fé é alguém te oferecer uma paradinha para facilitar a tua vida e você dizer: não quero não, meu filho, vou esperar em Deus. Fé é alguém criar uma situação aparentemente para te beneficiar e você ter a coragem de dizer: não, Deus falou que ia fazer, então eu não preciso de meios humanos, deixa que Deus faz, eu não vou. Irmão, há um espírito essa tarde aqui entre nós, dizendo que vai moldar a fé de alguém, vai reconstruir a fé de alguém, para você ter fé o suficiente para rejeitar a proposta do teu inimigo e continuar debaixo da dependência daquele que te chamou. Isso é fé. Isso é fé. Fé é rejeitar as propostas do diabo. Eu estou precisando, mas eu não vou porque eu creio. Eu estou necessitando, mas eu não vou entrar porque eu creio. Eu podia até agir com a minha mão, mas eu não vou agir. Eu vou esperar porque eu creio. Oh, caia por terra esta tarde toda cobiça do diabo que tenta te influenciar para te fazer abrir mão das propostas de Deus e abraçar uma proposta que não é para você. Isso é fé. Você sabe o que é fé? Eu acho tão lindo que culto, pastor Ador, é um negócio extraordinário. Tudo no culto se encaixa. E eu estava ouvindo a senhora falar sobre alguém que pediu a oportunidade para alguém cantar, e a senhora ali, a gente percebia sabiamente tentando instruir que não seria dessa forma, desse caminho. Ó, a gente precisa entender, irmão, que aquilo que Deus determinou para nós, pode não ser hoje, mas se Deus determinou,
eu não vou usar os meus meios, eu vou aguardar. Eu vou aguardar porque eu tenho fé. Alaijépia. Essa tarde Jesus está dizendo, para cumprir na tua vida o que eu quero, eu uso quem quero, no tempo que eu quero, da forma que eu quero, com os meios que eu quero. Aguarda, porque fiel foi quem te fez a promessa. Isso é fé. Rejeitar a proposta do diabo, mesmo que diante de você seja uma oportunidade muito grande, mas para ficar debaixo do controle e da vontade de Deus. Fé. Segundo, fé é resultado de manifestação de caráter. Diga para a tua irmã, fé envolve caráter, irmã. Ai, gente, queria estar dando chave, juro para vocês. Fé envolve caráter. Porque você não pode falar que tem fé e se comportar contrária a ela. O que eu falo tem que acompanhar a maneira como eu me comporto. Porque fé está voltado para caráter. É uma guerra do verdadeiro, do que é verdade com o que é errado, da confiança com o temor. É a defesa. Quando eu falo de moral, fé é a defesa dos valores de Deus. E aí vai engrossar mais um pouquinho, porque fé é posicionamento diante das verdades de Deus. Você sabe por que Daniel continuou orando? Porque ele cria que aquilo ali era verdade de Deus. E se é verdade de Deus, pode jogar na cova, pode botar fogo, pode esquartejar, pode fazer o que quiser. Eu não abro mão dessa verdade. Isso é fé. Isso é fé. Você sabe o que é fé? Fé são 3 amigos não se dobrarem diante de uma estátua e alguém dizer assim: se você não se render, vai para a fornalha. Pode jogar no fogo, porque se ele quiser salvar, ele salva. Mas se render a esse sistema, a gente não se rende. Pelo amor de Deus, eu não sei que fé é essa, que tem alguém que diz que é crente, que concorda com o aborto, que concorda com pedofilia. Eu não sei que fé é essa, que concorda com adultério, que apoia movimento GBLT. Que fé é essa? Que fé é essa? Eu sou cheio de fé, mas eu concordo com o aborto. Você nunca leu Bíblia? Você nunca leu Jó dizendo assim, os dias do homem estão contados. E Deus sabe o início e o fim de todos eles. Você nunca ouviu o cântico de Ana dizendo: é Deus que faz subir, descer a sepultura, e é Deus que faz subir dela. Irmão, aleluia, para de se deixar levar pelo mundo e ter a sua fé corrompida. Os teus valores são diferentes, e eu tenho fé suficiente para dizer não. Eu tenho fé suficiente para não aceitar. Isso é fé. Sinceramente, eu estou apavorada. Eu estou apavorada. Eu estou ouvindo crente dizer: qual o problema de querer menina querer ser menino? Eu me assusto. Eu estou ouvindo crente dizendo: qual o problema de 2 homens querendo se casar? Eu estou apavorada. Que fé é essa que quebra princípio divino? Que fé é essa que rejeita valores de Deus? O que Deus tem para essa tarde para você usa essa fé para se posicionar diante de uma sociedade que rejeita as verdades de Deus. É o que eu creio que não me deixa apoiar. É o que eu creio que não me convence. É o que eu creio que não vai me manipular. Eu não quero saber se quem defende a bandeira é parente, é amigo, é sobrinho. Para mim não
não tem parentela quando a verdade divina está em jogo. Fé. Uma fé de verdade, ela luta em defesa das verdades de Deus. Eu creio, e por isso eu luto a respeito das verdades de Deus. Isso é fé. Eu trabalho em escola. Vocês sabem que eu sou professora, ainda trabalho. Ontem nós tivemos lá a festa das crianças. Começaram a botar lá uma música esquisita. E quebra de um lado e quebra de outro. Empina um negócio para cá, empina para lá. E fizeram rodinha para ver. Aí eu parei assim, falei, gente, onde nós estamos? Na escola. Eu falei, não está na escola não. Está não. Daqui a pouco vem a diretora, que também é bem ranzinza, né? Gente, que barulho é esse que está, que pancadão é esse que está acontecendo aí? Falei, para e presta atenção nas danças, nos gestos. Professora, é porque você é crente. Não, meu filho, é porque eu não negocio valores. E eu vou falar, e eu não vou me calar. E por causa daquilo que é crer, eu vou dizer, Deus não está nisso. Deus não está nesse comportamento. Deus não está nessa atitude. Porque crer é verdadeiramente zelar pelos princípios de Deus. Zelar pelos princípios. Zelar por aquilo que é de Deus. Terceiro, você sabe o que é fé de verdade? É a certeza mesmo quando há ausência de evidências. Porque fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a convicção daquilo que não se... Está faltando evidências, mas eu tenho fé. Não tem nenhum sinal, mas eu tenho fé. Nada, sinal nenhum, mas eu continuo acreditando. Isso é fé. Guarda uma coisa no teu coração, a fé verdadeira, ela prevalece mesmo que esteja faltando evidências. Porque no texto de Paulo, segunda carta aos Coríntios 5:7, ele vai dizer que nós andamos por fé e não por aquilo que a gente vê. E quando falta essa evidência, eu estou falando em tempo de provação, eu estou falando em tempo de aflição, eu estou falando em tempo de dificuldade, eu estou falando de tempo de silêncio de Deus. Você quer conhecer a fé de alguém, ou melhor dizendo, até a sua própria fé? Observa o comportamento no tempo da adversidade. Porque é ali que a fé vai se manifestar. Olha o que o Paulo está dizendo a Timóteo. Timóteo, por causa do evangelho eu padeço, mas eu não me envergonho. Sabe por quê? Eu sei em quem eu tenho crido. Pergunta para a tua irmã, tu sabe em quem você tem crido? Você tem certeza em quem você tem crido? Então você vai dizer para ela, então para de reclamar, porque Ele está no controle de tudo. Então para de murmurar, Ele está no controle de tudo. Então ganha ânimo essa tarde. Se você sabe em quem você tem crido, você não vai parar, você não vai retroceder, você não vai desanimar, você não vai entregar trabalho, porque no meio disso tudo, uma voz se ergue gritando, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei, eu sei em quem eu tenho crido. É como um Jó que perde filho, é como um Jó que perde bens e de repente se levanta e diz, mas eu sei, eu sei, eu sei que o meu Redentor ele vive e que por fim ele vai se levantar. Isso é fé. Você sabe o que é fé?
É um Abacuque sabendo que os caldeus vão tomar a cidade e gritar assim: mas ainda que a figueira não floresça, que o produto da oliveira minta, que as ovelhas sejam arrebatadas do aprisco e nos currais não haja vaca. Ah, eu creio, eu sei que eu tenho crido. Então, todavia, eu me alegrarei no Senhor e exultarei o Deus da minha salvação. Sabe por quê? Ele faz o meu pé como das corças. Ele vai me colocando sobre a altura. O problema está aqui embaixo, eu estou por cima, porque eu sei quem está comigo, eu sei em quem eu tenho crido. Sabe o que é isso? Fé. Isso é fé. Se você sabe em quem tem crido, por que está desesperada? Se você sabe em quem tem crido, por que a última palavra é a que o médico deu? Se você sabe em quem tem crido, por que você está sem dormir? Se você sabe em quem tem crido, por que está agitada de um lado para o outro, tentando arrancar de homem aquilo que só a mão de Deus é que pode operar? Se você sabe em quem você tem crido, o porquê da insônia, o porquê da lamentação, o porquê da tristeza, você não sabe em quem você está crendo, então aleluia, sacode essa poeira, essa cinza, bota lenha no altar, se coloca de pé e vai à batalha adorando, bendizendo, porque quem falou contigo não falha. Fé. Além de circunstâncias, eu amo esse hino. Se Deus fizer, se não fizer, se a porta abrir, mas se fechar, se a doença vier, se curado eu for, se tudo der certo, mas se não der, porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem eu tenho crido, eu sei quem eu tenho crido, e aquele que eu tenho crido, ele nunca vai falhar nos seus propósitos. Isso é fé. Você pode dizer para a tua irmã, com milagre ou sem milagre, eu creio. Diga de novo, com resposta ou sem resposta, eu continuo com Deus. Com porta aberta ou porta fechada, eu continuo com Deus. Ainda que Ele, nesse momento, não tenha salvado ninguém da minha casa, eu continuo crendo que a qualquer momento essa salvação vai acontecer. Eu continuo, eu sei em quem eu tenho crido, e o Deus que eu tenho crido é o Deus que pode mover de repente, o Deus que eu tenho crido é o Deus que pode trabalhar de repente, o Deus que eu tenho crido é o Deus que me sustenta no tempo da tempestade e me mantém viva. Fé. Além das circunstâncias. Aí ele vai dizer assim para a gente, ó, esse, todo aquele que é nascido de Deus, ele vence o mundo. A proposta de Deus para essa tarde é uma fé que vence o mundo. É uma fé que vence o sistema mudando. É uma fé que te ajuda e te sustenta contra as leis humanas que contrariam os preceitos de Deus. Ó, é uma fé acima de qualquer circunstância ou situação. Só que o apóstolo Paulo, ele ainda vai dizer assim, ó, e para vencer esses dardos inflamados do maligno, você tem que usar um escudo. Que escudo é esse? É o escudo da fé.
é o escudo de defesa. Ele ataca, mas eu tenho defesa. E que defesa é essa? É a fé. A fé age como um escudo que me protege, oh aleluia, contra as astutas ciladas do meu adversário. Só que para não terminar tão salgado, porque a fé está falando de fé de posicionamento, fé de caráter, fé de comportamento, fé. Para não terminar tão salgado, a gente entende que fé, ela produz posicionamento em fé, ela produz resultados para a minha vida, para a minha casa, na vida dos meus filhos, na minha caminhada. Ninguém crê em vão, porque Deus é Deus dos bônus. Ele é Deus dos bônus. Enquanto você crê na tua alma e mantém princípio bíblico, Ele vai trabalhando na vida dos seus através da tua fé. A tua fé vai se revelando para quem mora contigo, para quem vive contigo, irmão. Essa fé que você tem, esse compromisso, porque, sinceramente, a gente conversa com muitas pessoas, e lá em casa, a gente tem alguns princípios que não podem ser quebrados, pastora Dorca. Por exemplo, na minha casa não entra bebida. Todo mundo que vai na minha casa para almoçar comigo, meus irmãos, meus amigos, pessoas não crentes, sabe, bebida aqui não entra, porque eu não abro mão desse princípio na minha casa. Eu tenho enteados, pode ir lá em casa, mas lá em casa não toca pagode. Lá em casa só toca adoração. Eu não nego esse princípio. Vamos fazer uma festinha? Vamos fazer. Mas aí a gente bota lá no seu quintal, metade hino e metade... Oh, não dá, meu filho, faz a festa em outro lugar. Porque ali é morada de Deus. Quem passa ali tem que saber que ali mora crente. Mas é só o começo, irmã Mônica, sabe por quê? Porque daqui a pouco eu começo a ouvir alguém dizendo, quando eu for crente, quero ser igual você, hein? Eu quero ter a fé que você tem. Sabe por quê? Porque é uma fé que não negocia princípios. E quando a gente não negocia princípio, Deus vai envolvendo outras pessoas no princípio dele, através de nós. Isso é fé. Você está entendendo essa tarde que fé vai muito além de milagre? Tem alguém aqui que ainda quer mais fé? Ainda tem alguém aqui que quer ser recheado de fé? Ainda tem alguém aqui que quer ser dominado pela fé? Ainda tem alguém essa tarde que quer pedir, como os discípulos pediram? Não pediram. Não dá carro, não dá casa, não dá dinheiro, me dá mais fé, porque se eu tiver fé, eu permaneço contigo e vivo todos os benefícios que a fé me proporciona. Por tua fé, por teu posicionamento, por tua entrega, Ele vai trabalhando em outras áreas da tua vida e te fazendo alcançar todos os propósitos. Bom, aí o texto diz assim, olha, todos nascidos de Deus vencem o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Tem nascido de Deus aqui? Fica de pé. Você vai escolher uma irmã aí pertinho de você. Tem uma irmã pertinho de você aí? Só uma. Segura no braço dela. Abraça ela. Você está com a sua irmã? Já encontrou a tua amiga, tua irmã, tua parceira? Segura firme.
Diga para ela: acorda, minha amiga, você é nascida de Deus. Diz de novo que ela precisa acordar. Ela não é uma cidadã brasileira apenas. Ela é nascida de Deus. Diga para ela: você é nascida de Deus. Você é nascida de Deus. Você é nascida de Deus. Antes de ser da sua mãe e do seu pai, você já era de Deus. Nova criatura, você é nascida de Deus. Agora olha para ela e diz: e tem uma promessa para você. E essa promessa é: todo que é nascido vence. Diga para ela, ela não entendeu, olha bem no olho dela e diz: tem uma promessa. E a promessa é que todo que é nascido vence. Diga para ela: talvez você não saiba, mas você já venceu. Você já venceu. Você não vai vencer, você já venceu. Você já venceu, você já venceu. Você já venceu quando você recusou aquela vida antiga. Você já venceu quando você rejeitou a força de Satanás. Você vence quando você rejeita os padrões desse mundo. Você vence quando rejeita as leis humanas que são contrárias, aleluia, a Deus. Você é nascida de Deus. Você já venceu. Sabe o que o diabo quer? Continua com ela. Você vai ser derrotada quando você deixar a tua fé ser abalada pelos princípios desse mundo. Você vai ser vencida quando você não mais acreditar em tudo que está escrito aqui. Você vai ser vencida quando você abre mão dos princípios e começar a achar que não tem nada a ver. Quem sabe Deus não mudou de ideia. Mas essa tarde Deus está dizendo: mas todo, ninguém vai ficar de fora, é todo. Olha o que Jesus está dizendo: usa a tua fé para vencer essa fraqueza. Usa a tua fé para passar por cima desse golpe. Use a tua fé, aleluia, para se posicionar diante da minha obra. Use a tua fé e seja portador das minhas verdades. Use a tua fé, porque isso é fé. Isso é fé. E enquanto você preserva moralmente os meus valores, aí sim eu te recompenso, entrando na tua carne, curando a tua carne, salvando gente na tua casa, abrindo porta para você passar, porque fé primeiro é ser e depois conquistar. Diga para ela: fé primeiro é ser e depois conquistar. Primeiro você é, depois você conquista. E se você é, você conquista. E se você é, você conquista. E se você é, você conquista. Isso é fé. Fé é primeiro ser, e a partir do ser conquistar. E eu continuo dizendo: você não é mais uma mulher comum. Você é nascida de Deus. E para todo nascido de Deus tem uma vitória reservada do alto. Fé. E você vai orar por ela. Você vai orar por ela agora, porque ela precisa sair daqui fortalecida, a ponto de continuar crendo mesmo sem sinais.
Oh, aleluia. Fique com a tua irmã. Elas vão adorar só um pedacinho, a gente já vai entrar em oração. Minha fé não está firmada nas coisas que podes fazer. É muito mais que um milagre. Eu aprendi a te adorar pelo que é muito mais que uma resposta. Dele veio é muito mais do que um sinal de uma porta somente aberta. dele, mais ninguém. A Deus seja o louvor. Se Deus quiser, Ele é Deus. Se não quiser, Ele é Deus. Se a porta abrir, Ele é Deus. Vai se fechar. Aleluia. Deus, se a doença vier, Ele é Deus. Se curar teu corpo, Ele é Deus. Se tudo der certo, Ele é Deus. Mas se não der, continua sendo Ele. Isso é fé. Não adoro pelo que Ele faz. Adore com a tua irmã. Adoro pelo que Ele é, mas o que houver, sempre será Deus. Não adoro pelo que Ele faz, eu adoro pelo que Ele é, haja o que houver, sempre será Deus. Só a igreja adorando agora junto com o seu irmão. Vira para a tua irmã e canta isso para ela. Isso é fé. Isso é fé. Isso é fé. E por causa dessa fé, pode aplaudir a Jesus. Isso é fé. Isso é fé. Você ainda está com a sua irmã, você ainda está com a sua irmã. Rápido, porque eu tenho que ir para o aeroporto, correndo. Você ainda está com a sua irmã. Vira de frente para a tua irmã. Diga para ela: começa com o ser e termina no ter. Começa com o ser e termina no conquistar. Diga para ela: você já venceu. Só de estar aqui você já é vencedora. É para toda. Mas como bônus, seja curada agora. Mas como bônus, seja restaurada agora. Mas como bônus, seja avivada agora. Eu vou orar, porque eu creio que para quem tem uma fé acima de circunstância, Deus tem sempre um milagre preparado. Que esse caroço saia agora. Que esse caroço no seio saia agora. Que esse caroço no útero saia agora. Que esse útero que não gera, ele vai ganhar fertilidade, ele vai gerar.
que esse osso seja calcificado. Oh, aleluia, que essa depressão caia por terra, que essa tristeza seja arrancada, porque você já é vencedora, por causa da fé que você carrega. Seja renovada, seja curada, que a tua esperança no poder do Todo-Poderoso, ela seja fortalecida. Seja fortalecido. Sinta a fé e viva a fé. Sinta a fé e viva a fé. Eu vou ficar de pé porque eu creio. Eu vou prosseguir porque eu creio. Eu não preciso de sinais. Ele é o que é. Ele me chamou. Ele me deu graça. Ele vai me dar condição. Eu creio. Eu creio. Eu creio. Eu creio. E ainda que Ele não fizer, Ele continua sendo Deus. E eu continuo agradecendo e crendo na bondade desse Senhor. Fé. Vence o mundo. Vence o mundo. Vence os padrões do mundo. Vence o mundo que quer te convencer. Vence as propostas que querem te convencer. Vence os conceitos que querem te convencer. Isso é fé. Uma fé que nasce de dentro e vai se espalhando, Mônica, por fora. Porque eu venço o mundo por dentro, eu creio nos milagres que Ele pode fazer. Mas o fundamento não é o milagre. O milagre é a consequência de uma fé muito mais forte, que envolve o meu caráter e a minha conduta com Deus. E Deus quer colocar essa fé no teu coração. Sabe por quê? Porque você gosta de culto. Você gosta de crente. Você gosta de hino. Você gosta de conferência. Mas você ainda não se entregou. E por que não se entregou? Por que não se entregou ainda? É porque ainda não tem convicção. O mundo talvez esteja ainda dominando o seu pensamento e suas vontades. Mas Jesus que dá fé, que gera fé, está te chamando para o altar hoje. Tem alguma mulher aqui que estava distanciada do caminho e que quer voltar para a presença de Jesus hoje? Eu vim como uma convidada. Eu quero entregar a minha vida para Jesus hoje. Tem alguma mulher? Eu quero voltar para o caminho. Eu quero essa fé que vence o mundo, que vence os princípios mundanos. Tem alguma mulher não crente entre nós ou distanciada que queira entregar a sua vida para Jesus? Você tem uma amiga que está distante, mas que está aqui? Tem alguém? Não tem? Amém. Vamos terminar? Vamos terminar? Você precisa que a sua fé seja renovada para você caminhar por cima dessas circunstâncias e permanecer diante de Deus, porque você chegou enfraquecida, com a sua fé abalada, e você quer essa oração essa tarde. Tem alguém que quer esse renovo em fé? Eu cheguei aqui abalada, eu cheguei aqui mexida pelas circunstâncias, eu cheguei aqui me sentindo enfraquecida. Eu preciso dessa oração. Há alguém aqui essa tarde que queira? Se quiser, as irmãs já estão aqui, vem para cá. Eu cheguei abalada, mas abalada você não vai voltar. Ele vai confirmar na tua alma em quem você tem crido.
Se ele te abala, te derruba e depois conquista, mas há renovo para o teu coração, segurança que Deus sempre fará o melhor. As irmãs, me ajudem a orar por elas, por favor. Nós vamos orar. Oh, Espírito Santo, uma fé além das circunstâncias, uma fé acima da guerra, porque quem crê consegue enxergar além das circunstâncias. Renova a fé dessa mulher. Alamanto que levai. Renova a esperança dela em ti. Renova a confiança dela em ti. Ela não vai parar. Ela não vai recuar. Ela não vai desistir. Renove a alma. Renove o coração. Renove a força. Abre o olhar. A expectativa. Eu te peço essa tarde uma renovação. Uma renovação. Porque o que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Uma renovação. Renova a confiança dela em ti, independente das circunstâncias. Renova e acende os propósitos da alma dela para contigo, porque tu é Deus em toda e qualquer situação. Opera, ajuda, levanta, fortalece, dá o dom da fé e glorifica o teu nome na vida dessa mulher. Vem para cá, pastora Dorcas, por favor. Eu só quero te falar algo. Se quiser continuar orando por elas, pode continuar. Uma visão que Deus me deu. Eu não entrei no templo quando eu cheguei. Eu fiquei lá fora resolvendo uma coisa e outra. Quando eu cheguei, eu dobrei meu joelho ali na cadeira e comecei a orar por essa tarde. É o pastor, não é o senhor, é o pastor da igreja, não é pastor? Pastor Gilson. Vem para cá, pastor Gilson. Tá? Olha só, pastor Gilson, a visão que eu tinha essa tarde quando eu dobrava o meu joelho ali e ia para a igreja. Eu via no meio dessa igreja uma árvore com um tronco muito forte, muitos galhos. Essa árvore, pastor Gilson, ela não era parada pelo teto e nem pelas paredes. Ela estava plantada aqui com um tronco. Sabe essas árvores antigas? Forte, tronco forte. Só que essa árvore tinha algumas folhas na árvore e muitas folhas no chão. E eu falava para Jesus assim: Jesus, essa árvore está seca. E o Senhor dizia: não, está em mudança de estação. Essa árvore está seca. Ele dizia não, porque eu olhava a folha caída. E ele dizia: ela está em mudança de estação. Olha o broto novo que começa a nascer. Eu estou marcando um novo tempo. E para esse novo tempo haverá uma frutificação sobrenatural. Eu não sei o que está acontecendo na igreja, pastor, mas Jesus está falando de uma renovação. Quem é que crê nisso? Levante a mão e adore o nome do Senhor, porque tem um varão aqui, e esse varão, ele está pelejando por essa casa, ele está pelejando por essa obra, ele está pelejando por esse ministério. Acala
espiritual. Broto novo. Novo tempo. Eu não vou falar mais nada, porque eu sinto uma graça. E eu vou orar por vocês. É para orar pelo pastor? Cadê as pastoras? Está acontecendo um movimento espiritual aqui. Sabe que acalamanto que levaio. No Binácia, vem as pastoras, as mulheres de oração. Isso. Cerca os pastores de vocês. Pode subir para o altar. Pode subir para o altar e vem cercar os pastores de vocês. Pode subir para o altar, sem problema. Cerca os pastores. Sabe o que está acontecendo aqui, Mônica? Circula eles, cerca eles, cerca, chega para perto. Bota a mão na cabeça, no coração, na perna. Coloca a mão, isso. Sabe o que está acontecendo aqui, Calablácia? Tem um negócio diferente. Deus não quer falar só de milagre. Deus está falando de edificar vida, de edificar pessoas, de edificar propósitos. Oh, Espírito Santo. Cadê a igreja que ora? Onde estão as irmãs que oram? Uma irmã, cadê a irmã do círculo de oração? A dirigente, que eu vou botar a mão nele agora. Eu vou colocar a mão no pastor e na pastora agora. Cadê a dirigente do círculo de oração? Uma mulher de oração que vai bradar a calamanto. Aleluia. Eterno e soberano Deus. Pai, adiante de ti, Senhor. Pai, adiante de ti, Senhor, que encontramos essa igreja. E nesta hora, Senhor amado, as hostes inflamadas de Satanás seja agora quebrada pelo poder do nome de Jesus Cristo, pelo sangue carmesim da cruz do Calvário, que derramou sobre mim, derramou sobre essa igreja, derramou sobre o nosso pastor presidente, sobre a família dele, sobre os membros da DETAG, pelo mundo. Pai, no nome de Jesus, tudo de mal, todas as investidas de Satanás, seja agora quebrada, quebrada, quebrada pelo poder do nome de Jesus Cristo. Pai, nós oramos a Ti pelo milagre nessa noite, nessa tarde, que o Senhor tem nos concedido, Senhor, pois é a vitória da Tua igreja, é a vitória da Tua igreja, é a vitória da Tua igreja neste lugar. Pai, no nome de Jesus, nós oramos e crendo no Teu prover nesta tarde, porque algo grande o Senhor desfez, ó Pai, ali, Senhor, entre os magistrados, as potestades dos males. No nome de Jesus, seja agora quebrada, no nome de Jesus. Aplauda Jesus. Um beijo. Se Deus permitir, quem sabe ano que vem juntos e vendo a árvore frutificando abundantemente.